Polícia investiga a motivação da tragédia em Novo Hamburgo, que terminou com a morte de 3 pessoas, o pai, o irmão, um policial militar, o próprio atirador morto. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Mário Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Rio Grande do Sul. Diretor, muito obrigada pela entrevista, muito bom tê-lo aqui ao vivo na CNN Brasil. E já começo lhe fazendo uma pergunta, assim, a gente sabe o que motivou exatamente o ataque? Se esse cidadão estava tendo um surto, o que o motivou a começar todo esse horror que terminou com a morte de 3 pessoas, além da própria morte? Bom dia, Bom a dia. todos que nos assistem, a toda a equipe da CNN. Primeira questão, né, eu não diria, nós não trabalhamos ainda com questões de ter tido um surto ou algo nesse sentido, né? Eu acho que é bem objetivo. O que nós tivemos foi um homem criminoso que resolveu tentar matar policiais e matou, inclusive, seus familiares. Então, nós tivemos um atirador ativo. Nós tivemos um homem bem armado, né, que, com bastante preparo, pelo que nós observamos até o momento, a investigação está em andamento, que resolveu realizar um ataque. Então, nós não diríamos que não há nada de surto nesse momento. O que há é um criminoso que resolveu matar pessoas, atingiu vários policiais, feriu e matou, né, mais de 10 pessoas, foram até o momento 3 mortos, né, que ele conseguiu matar. Ele também acabou, no momento que ele estava ainda tentando matar outros policiais, que eram os do reforço, ele acabou sendo atingido e morreu. Mas o que nós tivemos é basicamente isso. Uma pessoa, um criminoso, que aparentemente se preparou e agiu como um atirador ativo, matando pessoas da sua família e matando policiais e tentando matar diversos policiais. É esse o cenário que nós temos. E no campo da motivação, isso vai ser avaliado. Agora estamos com algumas diligências sigilosas para verificar as motivações. E aí isso vai ser trazido à tona aí. Nós não temos ainda 48 horas do evento, aproximadamente 48 horas. Então nós vamos aí, não temos nem 48 horas, né? Então nós vamos aguardar algumas diligências ainda para tentar esclarecer a motivação que levou ele a fazer esse ataque. Mas repito, é um ataque de um criminoso, um atirador ativo, que matou familiares seus, tentou matar outros familiares que estão no hospital, agora alguns em estado grave, e tentou matar vários policiais aqui no Rio Grande do Sul e, infelizmente, ele conseguiu ferir mortalmente alguns policiais. É terrível, né? A gente está com essa sensação de horror desde o início, quando essa notícia chegou, agora também lhe ouvindo, né? Visualizando tudo isso, o tamanho do horror que ocorreu em Novo Hamburgo. Pedro Duran também está conosco, Basília Rodrigues também. Basília, por favor. O senhor traz uma perspectiva muito enfática sobre este crime, mostrando para as pessoas que é o caso de um homem que queria matar policiais, não um caso de um homem que cometeu um crime porque possuía transtornos psicológicos. Então, eu gostaria de jogar para o senhor a seguinte pergunta: quais são as linhas de investigação sobre as razões para ele ter arquitetado, me parece, um plano, então, premeditado para matar policiais? Por que este intento? De onde partiria essa motivação, além da própria questão de índole ou, eventualmente, envolvimento com crimes? Por quê? Na realidade, a tua pergunta é bem interessante, é para só frisar uma questão. Nós não temos ainda como definir se ele tinha a motivação, tá? Que foi a primeira pergunta. Não tem como se definir uma motivação ainda. Nós não temos ainda as informações, as perícias suficientes para atestar se ele tinha algum transtorno ou não. Mas tem algumas coisas que nós temos já suficientes, que é o que eu estou sendo enfático. Ele quis fazer um ataque, ele fez um ataque e ele, aparentemente, pelos indícios que nós temos até agora, se organizou para esse ataque. Agora, nos próximos dias, talvez semanas, nós vamos ter os retornos de perícia, de outras diligências, que aí sim pode ser que tragam à tona. Tinha uma doença mental ou não tinha? Tinha uma motivação X ou Y? Isso nós vamos ter que esperar. O que eu quis dizer é que nós não podemos partir já, né, no sentido de que ele teve um surto e saiu matando pessoas. Não, negativo. Ele se organizou para isso, pelo que nós vimos ali, tinha muitas armas, muita munição,
ficou como franco-atirador por horas atirando, mirando muitas vezes, segundo o relato de alguns policiais, sempre tentando fazer o tiro, né, a mira mortal, né, na cabeça dos agentes de segurança, né, feriu gravemente guarda municipal, policiais militares, tentou matar outros policiais militares, tentou matar outros policiais civis também que estavam na cena. Então, é só isso que eu quis dizer, né? Nós temos que deixar aqui enfaticamente que ele é um criminoso, um atirador ativo que tentou causar e causou uma tragédia realmente, né? E também atirando contra os seus familiares. Aí, no campo da motivação, nós vamos verificar questões de possíveis doenças que ele possa ter, né? Que teria, enfim, até o momento, né? Algum problema mental, né? Enfim, ou alguma outra motivação. Isso vai ser trazido à tona na sequência. Todavia, é importante dizer que ele tinha armamento e ele tinha uma atividade, aparentemente, pelo que nós levantamos até agora, são poucas horas, que tinha uma profissão, exercia uma profissão, né? Tinha o armamento, pelo menos parte dele, né? Repito, precisamos de perícias, né? Eu estou falando, nós estamos falando aqui bem cedo, né? É cedo ainda, mas o que dá para falar, assim, a princípio, né? É que ele tinha algumas armas dessas legalmente. Então, ele certamente, se tivesse alguma situação grave, em tese, não poderia ter, né? Então, isso tudo vai ser apurado. Mas eu repito, né? Doutor, nós não temos... Oi. Desculpa te interromper, porque é justamente sobre isso que eu queria falar. Pedro Duran aqui falando, delegado, só para a gente poder entender. Você está falando, pelo que a gente está entendendo, que tinha uma espécie de um arsenal bélico na casa desse homem aí, com várias armas, que parte dessas armas eram registradas. Já trouxe também a informação de que ele frequentava um clube de tiro em São Leopoldo, que é uma cidade próxima de Novo Hamburgo também, informação que a gente apurou na CNN. Queria que você explicasse então melhor o que vocês encontraram quando vocês entraram na casa, o que a perícia identificou, quantas armas eram, que tipo de armas eram, qual é o potencial ofensivo dessas armas, para a gente poder entender quem era esse homem, porque é uma situação diferente de você pegar uma pessoa acuada, assustada ou que não tem habilidade. Ele claramente era uma pessoa com preparo e habilidade para atirar e matar, né? A tua pergunta é excelente, porque é justamente isso que eu ia falar. Que então nós temos um cenário de uma pessoa que aparentemente se preparou para cometer esses crimes, né? Claro que isso é tudo ainda indiciário, são indícios, né? E algumas informações aqui, eu peço desculpas a vocês, os telespectadores, eu não vou poder ainda falar porque está sob sigilo. Mas outras questões a gente pode sim aqui apontar. Por exemplo, tu trouxe a informação que a CNN apurou que ele frequentava clubes de tiro. Sim, a informação que a polícia tem também é que ele frequentava clubes, fez cursos de tiro, alguns cursos táticos ele teria feito, e gostava muito dessa parte, dessa atividade, né? Outra questão também que chamou a atenção, né? As perícias eu não posso adiantar quase nada, mas o que eu posso dizer é o cenário que nós encontramos de local de crime, tá? Porque as perícias ainda têm que aguardar os prazos de cada uma delas. Não posso aqui falar um resultado e depois o resultado vira diferente. Mas o que a gente pode dizer é que, a princípio, o armamento que tinha, que era uma pistola, era uma espingarda calibre 12 e mais alguns artefatos que a princípio ele montou, né, com uma espécie de rojão que ele atirava, incendiava, estourava aquele rojão. São materiais que ele tinha em grande quantidade na casa, também pólvora foi encontrado, munições foram encontradas, né? Então, o que mais chama atenção, o que mais chamou a nossa atenção na realidade, nem seria uma quantidade de armas. A quantidade de armas, a princípio, eram 4, tá? Mas o que chama atenção é que tem todo um contexto de que ele se preparou para isso. É isso que até agora, né, pelos indícios, parece que ele se preparou para esse ato. Por isso que eu já abri aqui dizendo para vocês que ele se preparou, ele é um criminoso ativo. Então, é isso que nós encontramos. E o cenário dentro da residência, o que eu posso falar, é um cenário de destruição. Ele deu ali centenas de tiros. Ele atirou por horas. Ele atirava sempre na posição de franco-atirador, no andar mais alto da casa, ele procurava ficar, fazia os disparos, ele percebia a aproximação da polícia, atirava nos policiais e assim ele levou isso por horas.
né? Inclusive em um determinado momento com seus familiares dentro da casa feridos e policiais, os primeiros 2 policiais que foram feridos, na rua. E ele não deixava que os outros policiais se aproximassem, atirando na posição de franco atirador. Então, era esse o cenário, alguém treinado. Por último, que tu perguntou, Durão, em relação ao perfil, né? Uma coisa que chamou a atenção dos E nós policiais sabemos civis também que o no local senhor de tem crime. horário justo, diretor. A gente sabe que o senhor tem horário justo, tá? Por isso não queremos aqui avançar na sua agenda. Não, tudo bem. Só para que isso é importante. Claro, ele usava, inclusive, possivelmente na troca de tiros, ele teve um ferimento, tá? Ali, isso aqui eu estou falando preliminarmente. E ele usou um tipo de curativo, isso é importante em relação ao que o Dura perguntou, um tipo de curativo que só policial usa, ou quem age em confronto. É um curativo simples, mas é um curativo específico para que rapidamente para o sangue. O pessoal do atendimento de emergência da área de saúde utiliza isso. Não é comum uma pessoa comum ter isso, uma pessoa que não é dessa área de segurança ou da saúde ter isso. E ele tinha. Então, isso pode ser comprado, tá? E ele tinha isso e usou nele mesmo, né? Então, ele se preparou para, aparentemente, durar em combate ali, fazendo isso. É impressionante. Olha, palavras muito, muito importantes que nós acabamos de ouvir aqui de Mário Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Rio Grande do Sul. Detalhes que, inclusive, nos ajudam aqui a ampliar ainda mais a complexidade desse assunto. Muito obrigada por ter compartilhado, diante daquilo que o senhor pode nos dizer, obrigada por ter compartilhado conosco. Bom dia. Eu só queria fazer um registro, claro, né, importante, se me permite, rapidamente. Dos policiais feridos e do policial até agora que morreu, né? Foi muito importante dizer isso, porque nós temos já um policial morto, mais alguns em estado gravíssimo, né? E eles foram até o local para atender uma briga de família e, infelizmente, perderam a vida. Inclusive, o policial que faleceu, porque a gente tem que humanizar isso. Ele morreu, ele era jovem e o filho dele tem 40 dias de idade. Então é importante colocar isso, não é aqui defender a polícia não precisa ser defendida, a polícia é um órgão de Estado, é um órgão que é necessário para a sociedade, mas é dizer, né, do risco que esses policiais sempre correm, nós corremos normalmente, é isso, só que nós ficamos muito abalados, né, no sentido desse caso, por serem policiais jovens, enfim, que estão fazendo seu trabalho. Então é importante fazer esse registro, nossa solidariedade aos policiais da Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, né, que foram feridos e faleceram em combate, tentando defender o próprio atirador, a sua família e a sociedade. Registro mais que importante e necessário. Obrigada por essas palavras. Muito obrigada. Bom dia.